Sabe aquela pergunta, como é que uma faísca vira um incêndio gigantesco? A resposta, olha, não é mágica, é pura física. Hoje a gente vai desvendar os 3 segredos de como o fogo se espalha, entendendo os mecanismos de transferência de calor que comandam essa força da natureza. Vamos nessa! Para começar, tem uma regra de ouro na física que a gente precisa ter em mente. O calor sempre flui do lugar mais quente para o mais frio, buscando um equilíbrio. É um princípio bem simples, né? Mas é super poderoso e é a chave para entender todo o resto. Agora, a velocidade com que o fogo se espalha não é sempre a mesma, claro. Ela depende basicamente de 3 fatores. Primeiro, do tipo de material que está queimando. Pensa bem, madeira queima de um jeito, plástico de outro, né? Segundo, da capacidade desse material de segurar o calor. E terceiro, que é bem fácil de imaginar, a distância entre o fogo e o próximo material que pode pegar fogo. Vamos começar com o nosso primeiro mecanismo, a condução. Para facilitar, imagina a condução como o calor que passa de mão em mão, sabe? Através do contato direto. É a forma mais pessoal, digamos assim, de transferir calor. E como isso funciona na prática? Bom, é bem interessante. Pensa nas moléculas de um objeto sólido como se fossem pecinhas de dominó enfileiradas. Quando a gente esquenta uma ponta, as moléculas dali começam a vibrar com mais energia. Essa vibração passa para a molécula do lado, que passa para a próxima, e assim por diante. É uma verdadeira reação em cadeia de energia que vai aquecendo o objeto inteiro. Então, resumindo a ópera, condução é especialista dos sólidos. Ela funciona de molécula em molécula e precisa de uma coisa fundamental: contato físico. Se não tiver toque, simplesmente não tem condução. Simples assim. Beleza, agora vamos para o segundo mecanismo, a convecção. Se a condução é o calor por toque, a convecção é o calor que pega uma carona. Aqui, o próprio meio, seja ele líquido ou gás, se move, levando a energia térmica junto com ele. A convecção rola nos fluidos, ou seja, em líquidos e gases. Quando uma parte desse fluido esquenta, ela se expande, fica mais leve, menos densa e sobe. A fumaça quente de uma fogueira é o exemplo perfeito disso. Aquilo não é só fumaça, é uma corrente de ar super quente, carregando energia para cima e incendiando o que estiver no caminho. Então, para fechar a convecção, ela é o domínio dos fluidos. O calor é levado pelo movimento do próprio material, que geralmente sobe. É por isso que no incêndio em um prédio, os andares de cima quase sempre são os mais afetados pelo calor e pela fumaça. Faz todo sentido, né? E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a condução, que precisa de contato e acontece pela vibração nos sólidos. Do outro, a convecção, com o calor sendo transportado pelo movimento dos fluidos. São 2 mecanismos bem diferentes, mas ambos importantíssimos para a propagação do fogo. Uma pausa rápida aqui. Se essa explicação está clareando as coisas, que tal dar uma força para o canal? Se inscreve aí e deixa aquele like. É o combustível que a gente precisa para continuar trazendo mais conteúdo assim. Valeu mesmo! Chegamos na nossa terceira e última forma de transferência de calor, a irradiação. Se a condução é o toque e a convecção é a carona, a irradiação é tipo um calor que viaja pelo ar, sem precisar de nada para se transportar. Quase um calor fantasma. Exatamente, a irradiação é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, muito parecido com a luz. É por isso que a gente sente o calor de uma fogueira, mesmo estando a alguns metros de distância, sem tocar nela e sem ter um vento quente soprando na nossa direção. A energia simplesmente viaja pelo espaço e aquece a gente quando nos atinge. Então, os pontos principais da irradiação são: primeiro, ela não precisa de um meio material, ela se propaga até no vácuo. Segundo, ela vai ficando mais fraca com a distância. E terceiro, e muito importante, ela é emitida em todas as direções, aquecendo tudo que está ao redor da fonte de calor. E agora o grande finale. Vamos juntar tudo isso. No incêndio de verdade, esses 3 mecanismos não trabalham sozinhos, não. Eles atuam em conjunto, numa combinação perigosa e muito poderosa que faz o fogo se alastrar com tanta eficiência. Essa tabela resume tudo direitinho. Pensa numa tora de madeira queimando na floresta. A condução leva o calor para dentro da própria tora. A convecção carrega os gases quentes e as brasas para cima, podendo incendiar galhos mais altos. E a irradiação? Ela manda ondas de calor para todos os lados, secando e pré-aquecendo a vegetação em volta até que ela também pegue fogo. É a combinação fatal. E assim, a gente desvenda a física por trás do fogo. Se essa análise foi útil, o convite para se inscrever e deixar o like continua de pé. Isso ajuda demais.
Agora, para a gente fechar, E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Agora que entendemos como o calor se move por condução, convecção e irradiação, de que forma esse conhecimento pode nos ajudar a nos proteger melhor do fogo no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. Até a próxima!